Olá, que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Conta-se a história de um rei que tinha um servo leal, um servo fiel. E quando esse rei, ele saía com o seu servo, esse servo era um homem temente a Deus. E todas as vezes que o rei compartilhava com ele os problemas do reinado, as dificuldades, esse servo dizia para ele: tudo o que Deus faz é bom. Tudo o que Deus faz é bom. E assim era todas as vezes que esse rei contava qualquer situação, qualquer problema a esse servo. Num belo dia, esse rei, ele tinha um hobby, ele decidiu ir caçar. E ele convidou esse servo para acompanhar ele. E infelizmente, no dia dessa caça, o rei foi surpreendido por um urso. E esse urso, ele arrancou um dos dedos desse rei. Esse rei ficou revoltado, esse rei ficou desesperado, esse rei não sabia o que fazer diante dessa situação. Até que ele, virando para o servo dele, ele perguntou: o que você acha? E o servo dele novamente falou: tudo que Deus faz é bom. O rei ficou revoltado e o rei virou para ele e disse: bom, tudo que Deus faz é bom? Bom para você, porque eu acabei de perder um dedo. Como que é bom perder um dedo? E ele ficou revoltado com esse servo. E quando ele voltou para o seu reinado, sem o dedo, ele deu ordem para os soldados pegarem esse servo leal e temente a Deus e lançar numa prisão. Lançou ele numa prisão, ficou preso. Ele descontou toda a sua ira no seu servo. E os soldados levaram esse servo, jogaram ele dentro da cela e debocharam dele. E agora, servo? E o servo novamente falou: tudo o que Deus faz é bom. Então, esse rei, por um longo período, deixou esse servo preso. E ele foi se recuperando. Após esse rei se recuperar, ele tomou uma decisão de novamente voltar ao seu hobby. Ele gostaria de caçar novamente. E o servo dele lá preso. E ele não podendo ir mais com o servo, então ele pediu para que alguns soldados acompanhassem ele. E assim esse rei, ele foi novamente caçar. Só que nessa caça, tudo deu errado de novo. Ele foi cercado, junto com os seus soldados, por uma tribo de índio. E esses índios capturaram o rei e os soldados e os levaram presos. Quando chegaram na tribo, foi uma festa. Nossa, foi uma comemoração geral. Por quê? Porque aqueles índios, junto com o pajé, iriam oferecer todos os soldados, inclusive o rei, em sacrifício aos seus deuses. Quer dizer, eles iriam morrer um a um. Foi quando o pajé deu a ordem para que o rei e os soldados fossem presos. E todos seriam sacrificados. Porém, o rei ficaria por último, porque o rei era a maior oferenda do pajé ao seu deus pagão. E assim aconteceu. Trouxeram o primeiro soldado e mataram ele, lançaram ele no altar e ofereceram em sacrifício ao seu Deus, os índios. Depois veio o segundo soldado, o pajé também matou o segundo soldado e lançou também no altar do seu Deus. Até que chegou a vez do rei, o rei desesperado, o rei aflito, porque todos os soldados haviam sido mortos e oferecidos em sacrifício ao seu Deus. Porém, quando chegou a vez do rei, o pajé, ele decidiu avaliar o seu sacrifício. E ele começou a observar o rei, de cima a baixo, até que ele percebeu que esse rei lhe faltava um dedo. E ele virou para os seus índios e disse: olha, esse sacrifício não tem como oferecermos ao nosso Deus, porque ele está defeituoso, está faltando um dedo. E o pajé deu ordem para libertar o rei e mandá-lo embora. Quando o rei voltou para o seu reinado, a primeira coisa que ele lembrou foi do servo que ele lançou na prisão e imediatamente mandou soltá-lo. Quando esse servo veio, o rei virou para ele chorando, feliz, e disse: realmente, tudo que Deus faz é bom, porque se eu não tivesse perdido esse dedo, eu teria certamente perdido a minha vida. Então, meu amigo, minha amiga, às vezes nós passamos por situações na vida que não esperamos, que não queremos passar, mas entenda, tudo que Deus faz
é bom, não é verdade? Então, fica a lição. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Uma ótima semana a todos.